Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, nós vamos estar iniciando a nossa live hoje, né? Hoje nós vamos fazer o estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Como nós já falamos, né? Começamos o estudo, estudar sobre as igrejas do Novo Testamento, como elas funcionavam, seus pontos históricos. E hoje nós vamos abordar a questão da igreja em Jerusalém. Eu quero convidar você a ler comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao versículo 47. Ele vem falando sobre como viviam os convertidos. O texto inicia dizendo assim, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, tá? Para você que vai acompanhar a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos o comentário. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar neste momento a Ti, falar contigo, Senhor, e pedir que o Senhor venha abençoar esta palavra, este estudo. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão participando nesta hora, aqueles que estão com a sua família reunidos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, fortalecer a cada um, que através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra surta efeito em nossos corações. Nós precisamos, em nome do Teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos começar pela igreja em Jerusalém. Conforme nós lemos aqui o texto, a maneira que a igreja vivia. Semana passada nós falamos sobre os dois aspectos da igreja, sobre a questão da catolicidade, que a palavra católico quer dizer universal, e nós também falamos da santidade. E eu quero esclarecer um ponto importante, que a igreja, ela no início, ela era igreja católica, apostólica, cristã. Católica porque ela era universal, ela é universal. Apostólica porque veio dos fundamentos dos apóstolos, foram os apóstolos que implantaram, que iniciaram. E cristã porque o seu fundamento principal é Cristo Jesus. No ano 312, mais ou menos, o imperador Constantino, ele viu que quanto mais se perseguiam os cristãos, quanto mais matavam os cristãos, porque havia uma grande perseguição contra a igreja nesse período, né? O número de cristãos aumentava. E como ele viu que não estava tendo controle sobre esse crescimento da igreja, ele resolveu, segundo ele, né, ele contou que teve um sonho e uma visão, e nessa visão ele disse que naquela visão ele via a cruz e a espada e dizia que por esta cruz tu governarás. E ali ele aparentemente se converteu, chamou os pais da igreja e aceitou o batismo e decretou no império, todo o império, que
os cristãos, todo o império deveria se tornar cristão e aceitar o batismo cristão. Quem não aceitasse o batismo cristão seria morto ao fio da espada. Ora, entre ser batizado e aceitar a morte, as pessoas com certeza iriam aceitar mais a questão do batismo. E foi assim que a igreja parou a perseguição e foi acoplada à igreja todo tipo de gente, com todo tipo de ideia, de ideologia, de ensinamento, e a igreja passou a ser controlada pelo Estado. Então a parceria da igreja, a igreja se tornou Igreja Católica Apostólica Romana a partir deste momento, a partir desta associação da igreja com o Estado. Então, quando nós falamos em catolicidade da igreja, nós não estamos nos referindo a esse aspecto da Igreja Católica Romana. Nós estamos nos referindo ao aspecto da igreja em sua universalidade. Eu queria dar esse esclarecimento porque nós, a semana passada, não fechamos com essa clareza. Dentro do contexto, nós vemos que esta Igreja Católica Apostólica Romana, ela publicou em agosto do ano 2000 a Declaração Dominus Iesus sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. A Igreja Romana defende ser a única Igreja verdadeira de Cristo e a doutrina da primazia papal do Bispo de Roma. Então, no ano 2000, ela fechou esse ensinamento, alegando que ela é a única igreja de Cristo e que o Papa é o representante de Cristo na Terra, e deixou isso bem claro. Mas foi colocado dentro desse documento, fez algumas ressalvas. Disse assim: existe, portanto, uma única igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. As igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a essa por vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia. São verdadeiras igrejas particulares, por isso também nesta igreja está presente e atua a Igreja de Cristo. Embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica, enquanto não aceitam a doutrina católica do primado, que por vontade de Deus o Bispo de Roma objetivamente tem e exerce sobre toda a Igreja. Então essa é a defesa que eles fazem. Tal defesa é insustentável biblicamente, pois a Igreja é o corpo de Cristo, composta de todos aqueles que foram escolhidos por Deus, redimidos por Jesus Cristo e regenerados pelo Espírito Santo. Então não existe uma exclusividade de uma instituição, um grupo religioso que se reúne em determinado local. Nós temos a igreja espiritual, que é a igreja invisível, mas nós temos a igreja física, a igreja visível. Essa igreja visível, ela se reúne em várias localidades. E não é porque aquele grupo de irmãos não congregam juntamente comigo que eles não são a igreja. Eu não posso jamais colocar o grupo onde eu congrego, onde eu estou, o rebanho onde eu estou trabalhando com eles, eu jamais posso colocar ele como exclusivo, porque não podemos fazer assim. A igreja do Senhor é composta de todos os cristãos que são salvos, que são regenerados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Dentro desse aspecto, lá em Mateus capítulo 16, o versículo 18, Jesus disse bem claro:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus perguntou aos homens, aos discípulos, o que os homens pensam a meu respeito? Uns disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, alguns que dizem até que o Senhor é Moisés. E Jesus, olhando para eles, disse assim: vocês, o que vocês acham que eu sou, o que eu represento para vocês? Naquele mesmo instante, Pedro tomou a frente e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Simão, tu és bem-aventurado, porque o que te revelou não foi carne nem foi o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra era a confissão que Pedro estava fazendo. Pedro confessou que Jesus era o Cristo. Esta confissão que Jesus diz, sobre esta confissão que você está dizendo, sobre ele mesmo, sobre Jesus, ele queria referir-se a isso, era que a igreja estava sendo edificada. Mas os nossos irmãos romanos, né? Porque católico, todo cristão é católico, que é universal, mas os nossos irmãos romanos pegaram esse texto e disseram que Pedro é o chefe da igreja e aquela pedra que Jesus falou, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estava entregando a chave do reino para Pedro. E nós não vamos ficar brigando com nossos irmãos por causa disso, mas nós vamos estudar a palavra e falar o que a palavra de Deus está referindo-se a isso. Bem, depois vamos chegar aqui na igreja de Jerusalém, no capítulo 1, versículo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, Jesus ele cita o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, que Jesus passou 40 dias ensinando os discípulos. 40 dias sequenciais mesmo, dia após dia, ensinando os discípulos. Eles viram, eles presenciaram, ele estava ali no meio deles. E ele disse para eles, ele deu um conselho, que eles não se ausentassem de Jerusalém, né? Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47 em diante, ele fala para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Essa foi a instrução de Jesus. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui ele está falando para os discípulos ficarem em Jerusalém, e depois ele vem falando que eles receberiam o poder. Esse poder seria o Espírito Santo que viria habitar dentro deles. Na antiga aliança, o Espírito Santo ele não habitava no homem, ele vinha no profeta, no rei, no sacerdote, mas ele não habitava no homem. Com a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós,
a partir daquele momento, passou a habitar dentro da vida dos discípulos. Mas ele mandou eles esperarem, eles ficarem em Jerusalém, não se ausentassem, não saíssem dali. Por isso nós temos no capítulo 2 de Atos, quando eles presenciaram, experimentaram a visitação do Espírito Santo, e a Bíblia deixa bem claro, né, quando eles foram visitados pelo Espírito Santo, a igreja nasceu ali, a igreja da nova aliança. Ela nasceu naquele momento, naquele momento em que os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo e receberam o Espírito Santo. A partir daquele momento, a igreja nasceu. Como ela nasceu em Jerusalém, ficou sendo o centro de obras, ficou sendo, de acordo com algumas igrejas que trabalham, como se fosse a igreja mãe, a pioneira, iniciante, né? Aqui iniciou o trabalho. E dali de Jerusalém que saíram os apóstolos, que abriu novas obras que surgiram, novas igrejas que foram surgindo em outras regiões. Os apóstolos saíram de Jerusalém. E na estrutura atual, algumas denominações, quando fundam a congregação no local e abrem outras filiais, outras igrejas, geralmente denomina-se aquela igreja que enviou, que abriu a nova obra, considerada chamada de igreja mãe ou templo sede por alguns, né? Esses são os termos que são utilizados nos nossos dias. O impressionante é que em Jerusalém, nós vimos quando a igreja de Jerusalém, ela foi escolhida pelo próprio Jesus antes da sua ascensão, antes dele ser assunto aos céus. Ele escolheu Jerusalém como ponto estratégico e aproveitou aquele momento do dia de Pentecostes, que era uma festa celebrada pelos judeus, e havia judeus de todas as nações e estavam ali presentes naquela festa, naquela celebração. Vamos adiante. Nós vimos que antes mesmo de se cumprir a promessa, a igreja de Jerusalém já se reunia para orar, possuindo cerca de 120 membros. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a igreja, de forma definitiva. Pedro sintetiza bem o Evangelho. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque naquele momento que eles estavam orando, ali em Jerusalém, no cenáculo, de repente veio, a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E as pessoas que estavam na cidade, que vieram de outras nações, os ouviam e compreendiam eles falando na língua nativa daquelas pessoas. Eram judeus que haviam nascido em outras nações e que estavam ali para a celebração da Páscoa e ouviram aqueles discípulos falando na língua da sua própria nação. E chegaram e disseram: porventura esses homens não são judeus? Porque nós ouvimos falar na nossa própria língua. Não são galileus? Pessoas simples que não tinham letra, não tinham conhecimento acadêmico, não tinham estudado idiomas nem nada, e agora estava falando uma língua nativa daquele povo. Qual o segredo para tamanha eficiência, né? O poder do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém foi cheia do Espírito Santo. Então vamos ver aqui esses aspectos da igreja de Jerusalém como uma igreja cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo deve ser o objetivo de cada crente e o desejo de toda a igreja local. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas um mandamento divino. Efésios capítulo 5
E o versículo 18, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Não é uma opção, se vocês quiserem. Não, não é se vocês quiserem. É uma ordem. Sejam cheios do Espírito. Quais as evidências de uma igreja cheia do Espírito? Primeiro, ela é uma igreja que proclama o Evangelho. Nós vimos que quando Pedro, cheio do Espírito, pregou no meio da multidão, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Naquele momento, naquele exato momento, com uma pregação, a primeira pregação que foi dada na igreja, foi uma pregação onde quase 3.000 almas foram convertidas a Cristo Jesus. Então a igreja, ela é uma igreja que anuncia o Evangelho, ela proclama onde ela está, ela obedece à ordem de Jesus. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma igreja que proclama, é a igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que exige compromisso dos seus membros. Nós vemos em Atos, no capítulo 2, versículo 38, quando os apóstolos pregaram, eles disseram assim: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor. Duas coisas foram pedidas para aquelas pessoas. O compromisso que foi pedido para aquelas pessoas. Primeiro, que houvesse arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de atitude em relação ao pecado. É a disposição, a decisão de abandonar aquilo que é pecado diante de Deus. E a outra coisa que ele pediu foi o batismo. O arrependimento indica uma mudança de vida e o batismo sinaliza identificação, inserção e compromisso. Quando a pessoa ela nasceu de novo, ela recebeu a Cristo como seu Salvador, ela compreendeu a mensagem do Evangelho, ela quer se comprometer mais profundamente com Cristo. Aí onde entra o batismo. A pessoa deseja, é ele que vai desejar o batismo através da sua conversão, da sua mudança de atitude. Compromisso. Através do batismo, do arrependimento e do batismo, você vai ter um compromisso com o reino de Deus. Foi essa a orientação. Terceiro aspecto de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que aprende. No capítulo 2 que nós lemos, o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A pessoa que nasce de novo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai ter fome pela palavra. Ela vai ter desejo de aprender. Ela vai querer crescer na palavra de Deus. E nós vimos hoje, infelizmente, nós vemos as pessoas hoje com desprezo, desprezando essa parte na igreja. Hoje a igreja do Senhor, na sua grande maioria, as pessoas se apegam muito a muita música, a muito festejo, a muita coisa atrativa para animar, né? São mais culto de animação do que de adoração, infelizmente, e despreza o ensinamento bíblico, doutrinário, porque nós precisamos de aprender, estudar a Bíblia e aprender a questão da doutrina bíblica, o que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, a respeito da salvação, a respeito da volta de Jesus Cristo, a respeito do pecado, a respeito do homem. Esses assuntos são assuntos doutrinários.
E o novo convertido, a pessoa que nasceu de novo no reino de Deus, ele tem que ter esse desejo no seu coração. É natural esse desejo de querer aprender mais e mais de Deus. Às vezes a criança, quando começa a estudar, que aprende a ler, ela quer estar lendo tudo que é papel que ela vê na frente dela, quer estar riscando tudo, escrevendo, porque ela tem prazer na descoberta que ela fez. Então, quando nós descobrimos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós queremos crescer, aprender mais, nós vamos ter esse interesse. O Espírito Santo vai gerar no nosso coração essa fome de Deus, essa fome de conhecer mais a Deus. E nós vamos conhecer a Deus, na palavra. Você quer conhecer a Deus, você vai conhecer através da palavra e da oração. O quarto aspecto que nós vemos de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em comunhão. O versículo 42 diz: e perseveravam na comunhão. A comunhão do cristão é primeiro com Deus e depois com seus irmãos. A palavra comunhão indica o ato de estar juntos, querer estar juntos. Uma igreja cheia do Espírito Santo gosta de se reunir. Os irmãos gostam de estar juntos, porque o Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Domingo mesmo eu mandei uma mensagem para os irmãos, estava sentindo falta de nós nos reunirmos, de nós estarmos juntos. Faz falta. A gente está junto e conversa, a gente adora a Deus, ora um pelos outros, choramos na oração junto com o outro, nos alegramos, damos risadas juntos. Isso faz parte da nossa comunhão. Comemos juntos. Quantas refeições nós, na nossa igreja, nós temos essa prática de fazermos essas celebrações, né? De nos fazer a nossa refeição junto com os nossos irmãos. Isso é muito bom, isso nos fortalece. Então a igreja precisa dessa comunhão. O quinto aspecto de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Ele diz ainda: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é muito importante, orar. Nós precisamos orar, precisamos cultivar esse hábito da oração. Jesus, ele vai mostrando para nós com relação a essa intimidade com ele. Não podemos enfrentar os desafios da vida com as nossas próprias forças. Antes de falar com os homens, precisamos falar com Deus. E a oração é o grande meio de graça que podemos utilizar para pedirmos a plenitude do Espírito, o poder de Deus. Então é muito importante quando nós oramos. Por quê? Antes de falar, de pregar para as pessoas, antes de resolver problemas, tem pessoas que amanhece o dia já vai correndo resolver problema, não fala com Deus primeiro. Quando você ora, você fala com Deus sobre o teu problema. E quando você sai para resolver, você vê que quando você ora, coloca na mão de Deus e sai para resolver seus problemas, eles parece que se resolvem com mais facilidade. Mas quando você se fecha, você não está nem aí, negligencia a oração, parece que quanto mais você deixa de orar, deixa de buscar a Deus para ir resolver outra. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Parece que a sua vida vai entrando no emaranhado, no embaraço, que você não consegue sair dele. É como uma bola de neve. Nem resolve nada e nem consegue buscar a Deus. Isso é uma armadilha que você está caindo. Tem muitos crentes que caem nessa armadilha. Eles não têm tempo, nunca têm tempo. Não tem tempo. Então, isso aí pode você estar se auto-sabotando e atrapalhando a sua vida espiritual. O sexto aspecto de uma igreja espiritual é uma igreja reverente. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo 43, que em cada alma havia temor. E por causa que havia temor na igreja, muitos milagres ela experimentava. Hoje nós não experimentamos muita coisa porque falta temor no coração dos crentes. Falta respeito, reverência
Nós precisamos recuperar isso de volta nas nossas vidas. Essa reverência. Eu estou na presença de Deus. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus fala: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, nós temos que entender que aquele momento ali é sagrado. Aquele momento que nós estamos reunidos para adorar a Deus, ele é sagrado. A gente não pode deixar ele ser roubado por nada, nem por conversa paralela, nem por estar pegando em celular, nem conversando com as pessoas, nem comendo, se levantando toda hora para ir ao banheiro, para ir beber água, para ir lá fora. Tudo isso são coisas que as pessoas fazem nos cultos e são irreverência. E essa irreverência que muitas vezes está fazendo com que as pessoas tenham um coração frio diante de Deus. E está fazendo com que as coisas não aconteçam. As pessoas não experimentem algo de Deus. Eu não vou dizer que você está com sede, o tempo seco, você tem sede, vai beber uma água, está apertado, vai ao banheiro, mas leva alguma vasilha, uma garrafinha d'água para a igreja, para na hora que você está tomando, para não ficar andando, para ir beber água. Ensine o seu filho também a ser reverente na casa de Deus, não ficar na hora da pregação, na hora do culto, correndo para lá e para cá. Não, tem que ter reverência. Temos que ensinar as crianças desde pequeno a ter reverência na casa de Deus. É um momento, aquele momento que a gente está no culto, 1h30, 2 horas que a gente está ali cultuando a Deus, vamos dedicar aquele momento só para Deus. A atenção nossa é só para Ele. Às vezes a pessoa vai falar com um político, se é um governador, que nem todo mundo tem acesso a esses governadores, mas vai falar com o governador, é um medo, é um receio, é um cuidado até para colocar palavras, para não colocar palavra errada, tudo isso, um silêncio, e para Deus a gente faz de qualquer jeito. Por isso que hoje nós não experimentamos muitas das grandezas de Deus no nosso meio. Muitas maravilhas nós deixamos de experimentar por causa dessa falta de reverência na casa de Deus. Nós não vamos também ser extremistas, ter uma reverência patética, uma reverência esdrúxula, né? Aquela coisa formalista que muitas pessoas têm e que faz até raiva, né? Levanta, vamos ler a Bíblia, senta. Levanta de novo, vamos ler a Bíblia de novo, senta, né? Isso aí não é reverência, isso aí quer fazer exercício, vai fazer na academia, né? Então, assim, a gente tem que entender o que é verdadeiramente reverência, respeito. Temor é respeito. É até um medo, chega a ser até um medo mesmo. Um medo pelo que pode acontecer, pela minha negligência, pelo meu desprezo com as coisas de Deus, certo? Então, que nós possamos entender essa questão da reverência. Em sétimo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde acontecem milagres. Diz aqui, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. O grande milagre que acontece na igreja cheia do Espírito Santo é o da conversão de vidas. Há os milagres da providência divina, protegendo, né, amparando e suprindo todas as necessidades dos santos. Filipenses 4, versículo 19, Paulo, ele cita: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Essa foi uma orientação que o apóstolo Paulo deu. Então nós precisamos entender que na igreja, nós estamos ali, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que experimenta milagres. À medida que o temor de Deus vem no nosso coração, a busca do Senhor, a seriedade que nós levamos com o Evangelho, quanto mais nós levarmos as coisas de Deus a sério, mais nós vamos experimentar milagres em nosso meio. A manifestação compartilha, né? A expressão partir o pão, Atos 2, versículo 42. Partir do pão. Esse partir do pão
implica um sentimento de responsabilidade e cuidado de uns para com os outros. Uns para com os outros. É o compartilhar da necessidade do outro, dividindo com o outro, a fim de que as necessidades básicas sejam supridas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é muito generosa. Romanos capítulo 12, o versículo 13, nós encontramos 12, versículo 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Está vendo? Então, nós vamos compartilhar a necessidade. O que é que o meu irmão está precisando? Eu estou vendo, eu estou caminhando com o meu irmão, vou na casa dele, ando com ele, eu observo, às vezes eu não preciso nem esperar ele me falar nada, eu observo uma necessidade, eu tenho como ajudar aquele irmão naquela necessidade, então eu vou entrar naquela necessidade, vou ajudar, né? Às vezes uma pessoa está enferma em casa, uma senhora está enferma, o marido tem que trabalhar, ela tem crianças e ela está em casa, não pode fazer nada, está acamada. Então, cadê os irmãos da igreja que de repente pode ir lá ajudar, que estão em casa, de repente vai lá ajudar essa pessoa? A gente não ajuda não é só com dinheiro, não é só levando comida, mas com atitudes, com gestos, com palavras de afeto, palavras de amor. Às vezes a pessoa está para baixo, a pessoa está precisando de ouvir uma palavra e nós não temos uma palavra para dar para o nosso irmão. Está desanimado? Ô meu irmão, se anime, Deus vai dar vitória para você. Seja uma pessoa que estimula o outro irmão. E com relação a essa questão da generosidade, ele fala muito do abrir a mão mesmo, não ser avarento, né? Tem pessoas que não ajudam os outros com medo de ficar sem nada. Eu vou ajudar ninguém. 1 João capítulo 3, versículo 17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está vendo? É uma exortação, uma orientação bíblica, um ensinamento para nós. Tá? O irmão está necessitado, eu não vou, eu vou falar com o irmão fulano para ajudar, eu vou ajudar. Se aquela necessidade chegou ao meu conhecimento, eu tenho como ajudar, eu vou ajudar. Não vou me esquivar de ajudar. E não precisa estar tocando trombeta, que eu ajudei, que eu dei, a coisa que eu fiz, que aconteceu. Não. Faça na presença de Deus. E Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar você. Amém? Em nome de Jesus. Outro aspecto da igreja é uma igreja... voltando aqui novamente para esse compartilhar, eu costumo falar para a gente ter uma certa cautela. Existe o assistencialismo e existe a obra social. O assistencialismo é aquela forma de ajuda em que você mantém a pessoa sempre dependendo de você, sempre precisando de você. Esse é assistencialismo. E a assistência é você ajudar a pessoa emergencialmente, naquele momento de emergência, e ajudar a pessoa, dar uma orientação para que ela possa, às vezes, até se colocar no mercado de trabalho, ajudando ela a arrumar um emprego, a fazer um curso, ter uma profissão, para que ela possa se automanter, sem ficar na dependência das pessoas. Mas existem pessoas que muitas vezes gostam disso, gostam de explorar as outras. Então ele vem e fica pedindo, ele gosta de estar pedindo, e não tem vergonha, cara de pau mesmo, e esconde o dele para pedir para os outros, esconde a comida dele e vai comer na casa dos outros. Tem pessoas que são assim, aproveitadores. Então esse tipo de gente a gente tem que ter cuidado, tem que chamar, conversar em amor, né? Conversar e mostrar para ele que não é esse o caminho, não é isso que Deus tem para ele, mas que ele possa se
manter-se, que ele possa ter sua independência, depender de Deus e não ficar nessa situação, tá? O nono aspecto de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja simpática. A Bíblia diz que o povo, que eles caíam na simpatia do povo. Interessante isso. Caía na graça, simpatia. A simpatia das pessoas. Não era uma igreja carrancuda. Era uma igreja que as pessoas olhavam para os irmãos e achavam interessante. Os crentes da igreja de Jerusalém tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Igreja alegre é uma igreja simpática. O verdadeiro cristianismo é algo formoso e atraente. Por isso, a igreja contava com a simpatia do povo. A igreja que ao invés de atrair, repele e afasta. Então, existem igrejas que não conseguem atrair pessoas, mas sim afastá-las. Por quê? Porque ela não cai na graça, não é uma igreja simpática. Ela é uma igreja cheia de dogmas, cheia de tradições, cheia de coisas pesadas, de carga, que ninguém dá conta de carregar, e às vezes ele quer impor sobre a pessoa, e a pessoa não suporta aquilo. Né? Não que a gente vá viver um cristianismo relaxado, nem pregar um evangelho que vá agradar os ouvidos. A gente tem que pregar um evangelho que confronta o pecado, não um evangelho que vai agradar as pessoas. Hoje, infelizmente, muitos estão preocupados em agradar, e aí vai pregar que a maconha não faz mal, que é para ver se consegue segurar a pessoa na igreja, e outras coisas mais, dizer que isso aí não tem problema, que pode fazer para segurar as pessoas na igreja. Isso aí não segura. As pessoas começam a ver que você está sendo falso, que ele não é doido, ele sabe que o evangelho não é aquilo. E você começa a querer facilitar demais o caminho, acaba prejudicando. E por último, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce, é uma igreja crescente. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Era Deus que acrescentava a igreja. O número de salvos, quem fazia acontecer era Deus. Não era métodos, não era estratégia. A igreja primitiva não tinha método, não tinha estratégia. A igreja primitiva tinha o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, a alegria, com essa alegria que eles tinham, com esse amor que eles viviam, isso impactava o mundo e as pessoas viam a Cristo. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo 32, diz assim o texto, 4 e o versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles viviam em comunidade. Tudo era em comum. Eu sou dono, eu sou dono. Não. Deus colocou na minha mão, mas está à disposição do meu irmão se precisar. Outro detalhe, o irmão que vai usar algo do outro tem que saber zelar. Às vezes pega uma coisa do irmão emprestado e entrega quebrado. Não zelou, né? Então uma via de mão dupla. Eu tenho que ter esse conceito, esse pensamento de comunidade daqui para lá. Eu que estou me doando pelo irmão, mas também tem que ter o sentimento de comunidade de lá para cá também. O irmão que está recebendo, o irmão que está sendo ajudado, o irmão que está sendo abençoado, beneficiado com a minha generosidade. Eu não devo querer me aproveitar da generosidade das pessoas. Amém? Então, a igreja, quando as pessoas percebem, eu me lembro que muitos anos atrás, estávamos em uma igreja
e fazíamos parte de um grupo. E ali esse grupo tinha essa preocupação em ajudar, em arrecadar alimentos, em distribuir, e ir na casa dos irmãos que estavam necessitados e ajudar aqueles irmãos que estavam necessitando. E uma vez um vizinho meu, ele falou: eu quero visitar a igreja de vocês, eu acho tão bonito isso que vocês fazem. Eu nunca vi as pessoas fazendo isso, que coisa bonita, vocês vão na casa dos irmãos, vocês ajudam uns aos outros, isso é muito bonito. E essa pessoa começou a ir para a igreja baseado nesse exemplo dos irmãos, não era eu, eram os irmãos da igreja, eu não era nem um pastor, eu era um membro da igreja. E todos nós envolvidos ali, isso fazia com que as pessoas fossem impactadas com o Evangelho de Jesus. Para concluirmos, nós podemos ver aqui, a igreja de Jerusalém não foi uma igreja perfeita, como nenhuma igreja é perfeita. Toda igreja tem defeitos. Apesar de ser cheia do Espírito, de ter os apóstolos como presbíteros ou pastores, ela enfrentou crises e dificuldades. O maior defeito daquela igreja foi o seu exclusivismo. Por incrível que pareça, as pessoas às vezes não percebem, mas a igreja de Jerusalém, eles queriam pregar somente para os judeus. Eles achavam que os gentios, as pessoas que não fossem judeus, eles não teriam direito a ouvir o Evangelho de Cristo. Impressionante. E por causa disso, Deus permitiu que viesse a perseguição sobre a igreja. Quando a igreja foi perseguida, ela se espalhou. Porque a ordem de Deus era o quê? Jesus disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele não falou primeiro em Jerusalém, depois... Não, ele falou ao mesmo tempo, está no gerúndio isso. Então ele fala indo, pregando, batizando. Ele estava usando esse termo. E eles se acomodaram só em Jerusalém. Quando veio a perseguição, eles tiveram que se espalhar obrigatoriamente. Mas a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 8, que os irmãos que saíram, que foram dispersos por causa da perseguição, pregavam a palavra apenas aos judeus. Ainda não queriam pregá-lo que não fosse judeu. Mas, com a perseguição, eles chegaram na cidade de Antioquia e lá pregaram o Evangelho e nasceu uma igreja na cidade de Antioquia. Uma igreja com nacionalidade grega. E ali mandaram buscar em Jerusalém, tá vendo? Mandaram buscar em Jerusalém o centro de obras, o centro de referência para a igreja era Jerusalém. E veio Barnabé, foi ser o pastor da igreja. Amém? Então, amados, encerro com a seguinte questão. Se uma igreja como a de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, teve dificuldades quanto à visão missionária, qual a visão que as nossas igrejas têm hoje? Principalmente se considerarmos a sua condição espiritual. Então, se a igreja de Jerusalém, uma igreja que presenciou a manifestação do Espírito Santo de uma maneira extraordinária, teve dificuldade em cumprir com o propósito missionário de Deus, teve que passar por uma perseguição, imagina nós. Amém? Então eu quero dizer para você, encerrar aqui, vou orar por sua vida, pedir que Deus abençoe. Nós estamos encerrando esse estudo. Mande suas perguntas, tá? Pode mandar suas perguntas, terei o maior prazer em respondê-las dentro do assunto que nós estamos falando. Amém? Quero orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir por cada um dos ouvintes nesta noite, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. Que o Senhor toque na vida desse, ao encontro dos teus filhos, vá curando as enfermidades, supra as necessidades. Pai, nesses dias de dificuldade, nesses dias de tensão, eu te peço, Deus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que
que o Senhor traga descanso no coração dos teus servos, que o Senhor os encha de esperança, que o Senhor aumente a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós, da comunidade evangélica Vida para as Nações, possamos seguir o exemplo bíblico de uma igreja bíblica, uma igreja que anda dentro dos princípios da Tua Palavra. Eu te peço nesta noite, Senhor, eu agradeço a Ti, quero pedir que o Senhor vá curando os enfermos, que o Senhor vá abençoando os médicos que estão trabalhando incessantemente nos hospitais, que o Senhor abençoe a família dos enlutados, traga paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, e agradeço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até domingo na nossa próxima live. Que Deus abençoe.